Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. E quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Bom é estarmos aqui para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. Convido os queridos irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 33. Nós temos o módulo de teologia básica. E nós falamos, o último assunto foi sobre Pentateuco, e o próximo assunto é missiologia, ou o assunto de missões. E nós vamos fazer uma introdução hoje sobre esse assunto, vamos iniciar, e provavelmente na próxima terça-feira que ministrarei, estarei falando sobre a conclusão desse assunto, que é muito importante para todos nós, falar sobre missões. Missiologia, ela não é só uma matéria da teologia. Missiologia é o plano de Deus para as nossas vidas. E para que a gente inicie esse tema, nós vamos ler Ezequiel, capítulo de número 33. Muitos fogem desse texto da palavra, porque é um texto que amedronta um pouco, né? Traz receio, porque é uma cobrança complicada, né? O que está escrito aqui. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser levada com muita seriedade. O apóstolo Paulo, ele disse: ai de mim se não evangelizar, ai de mim se não levar o evangelho aos que precisam. Então olha que Paulo foi o maior missionário que se tem em toda a história, abaixo de Jesus Cristo. Ele disse: ai de mim, se não evangelizar. Amém? Então, por que há tanto receio, por que há às vezes, tanta timidez diante de um assunto tão importante e que está dentro do coração de Deus? E se nós formos ler a palavra de Deus, é a missão principal da igreja. A igreja não tem outra missão na terra. Não tem outra. Não, pastor, a igreja não tem. A igreja não tem outra missão na terra a não ser evangelizar. Não existe. Nós não estamos aqui na terra até hoje para fazermos mais nada além de transmitir o evangelho de Cristo Jesus. Não tem outra missão para a igreja. Quando isso acabar, a igreja vai ser tirada da terra. Amém? Então, missões. Vamos lá, Ezequiel capítulo 33, quem achou diga amém. Amém. O verdadeiro dever do atalaia, repita comigo, atalaia. Isso. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir, aqui é Deus dizendo, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele mesmo. Mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier a bater uma vida dentre eles, e se a espada vier a bater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Amém. Glória a Deus. Foi um amém bem tímido, né? Diante desta palavra. Quem pode dizer amém? Amém. Ô glória. Pode sentar-se em nome de Jesus, fique à vontade. Meus queridos irmãos, missões, pregar o evangelho, nada mais que isso. A matéria da teologia vai tratar sobre missões, sobre evangelismo, sobre as categorias de evangelismo que existem.
nós vamos aprender sobre os missionários, aqueles que fazem missões, e nós temos um certo costume de achar que missionário é só aqueles que viajam para a África. Eu não sei por que criou esse pensamento de que Atalaia é só quem viaja para fora do Brasil e vai para outros países para anunciar o Evangelho. Missionário é todo aquele que anuncia o Evangelho onde quer que seja. Se você anuncia o Evangelho no colégio em que você estuda, você é um missionário. Se você anuncia o Evangelho na empresa que você trabalha, você é um missionário. Se você anuncia o Evangelho no bairro em que você mora, você é um missionário. O missionário é aquele em que em seu coração arde o desejo de salvar a outrem, porque esse mesmo missionário se reconhece como salvação. Quando eu aceitei a Cristo Jesus como meu Salvador com 17 anos de idade, a primeira coisa que aprendi na escola bíblica foi: o desejo de um salvo é ver outro salvo. E isso guardei na minha alma e trouxe para o meu coração: se eu sou salvo, se Jesus Cristo me salvou, eu devo me preocupar com aqueles que ainda não são salvos e vivem na ignorância, na prática do pecado, distante de Deus. Porque se sou salvo e participo de uma salvação tão gloriosa, por que ter essa salvação só para mim e não querer compartilhar com aqueles a quem eu amo? Se eu amo a minha família, eu devo desejar salvar a minha família. Se eu amo os meus amigos, eu devo desejar salvar os meus amigos. O desejo de salvar aqueles que nós amamos deve arder em nossos corações e nos trazer uma grande preocupação, que sem Jesus Cristo, o meu amigo, o meu melhor amigo, ele não vai ser salvo, ele não vai para o céu de glória. Sem Jesus Cristo, a minha mãe não pode ir para a glória. Sem Jesus Cristo, meu pai não pode ir para a glória. Eu tenho que reconhecer que sem Jesus Cristo, ninguém tem salvação. E é ninguém, absolutamente ninguém. Porque quando Jesus Cristo ele veio à terra, ele assumiu a missão. Quando Jesus chegou aqui, ele nasceu, ele se tornou homem, ele habitou em nosso meio. E quando Jesus habitou em nosso meio, ele cresceu, desenvolveu. E quando completou 30 anos, ele começou a pregar o Evangelho, ele começou a evangelizar o mundo. A Bíblia vai nos dizer que quando João Batista, ele estava preparando o caminho para a chegada de Cristo, a mensagem de João Batista era às beiras do Rio Jordão, anunciar dizendo: eu vos batizo com água, mas após mim virá alguém maior do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque ele tem na mão uma pá para fazer uma purificação e uma limpeza na sua vida. A limpeza que ele vai fazer na sua vida é maior do que a limpeza que a água faz. Porque a água, ela limpa superficialmente, mas o fogo purifica. E ele tem esse fogo, porque ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque eu, na verdade, preparo o caminho para ele, mas ele vai chegar, e quando ele vier, ele vai vos transmitir a palavra da salvação. Aí João Batista diz: porque os outeiros se baixará, os vales se aplainará, para que ele passe e anuncie o Evangelho. Jesus não poderia ter nascido em nenhuma outra ocasião. O único império, desde a Babilônia, Grécia, Medo-Pérsia, desde a antiguidade, nenhum dos impérios construiu mais estradas do que Roma. E quando Roma ia construir uma estrada, o que é que eles faziam?
Eles queriam fazer um acesso mais fácil para chegar de uma aldeia a outra, de uma localidade a outra, que não fosse pelo mar, que não fosse pela água. Então o Império Romano disse: olha, para nós fazermos um acesso mais fácil desta localidade ou aquela, existe um vale, um buraco, porque vale é um buraco, existe um vale que impede. Então o que vamos fazer? Vamos aterrar o vale. E eles começavam a enterrar, jogar entulho, jogar areia, jogar pedra, tudo, até que o vale ficasse nivelado. Só que lá na frente tinha uma montanha. Aí Roma dizia: bom, agora a montanha está atrapalhando, então vamos cortar a montanha, vamos abrir caminho, mas nós vamos criar estradas e acessos. Quando Jesus nasce, que Jesus cresce, completa 30 anos, todas as estradas já estavam construídas por Roma. Então, quando Jesus vai evangelizar a mulher samaritana, a Bíblia diz: e era necessário que Jesus fosse para Samaria, mas ele tinha que passar por uma aldeia. E foi naquela localidade que ele parou meio-dia, sentou no poço. Os discípulos disseram: mestre, estamos com fome, o senhor não está com fome? E ele disse: a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Mas eu não vou impedir vocês de comerem. Vamos lá na frente, procure um lugar onde vende comida. Eu vou ficar aqui nesse poço, eu vou sentar aqui um pouco. Eu estou cansado. Eu estou cansado, mas vou trabalhar. Já viu aquele ditado: enquanto descansa, carrega pedra? Então Jesus, ele fez isso. Ele estava cansado, ele sentou na beira do poço, os discípulos foram comprar comida, e quando ele estava sentado, meio-dia, chega uma mulher, sozinha, carregando um cântaro vazio, e ela se aproxima envergonhada. Jesus olha para ela, e ele diz: me dê água. E ela toma um susto e diz: como você é judeu? Você é judeu e eu sou samaritana? Como você se aproxima de mim e fala comigo? E ele disse: se você soubesse quem está falando com você, era você que me pedia água, e eu te daria água. E ela disse: olha, eu não vejo nada na sua mão, você não tem nenhuma vasilha para pegar água. Como você pegaria dessa água e me daria? Ele diz: a água que você veio buscar, você vai tornar a ter sede, você vai voltar para esse poço de novo. Mas a água que eu estou te oferecendo é uma água que vai saciar você. E esta água é tão poderosa que ela vai criar um rio dentro de você. E esse rio que vai sair de você vai matar a sede de várias pessoas. E ela disse: Senhor, eu não vejo vasilha na tua mão, não vejo nada para o Senhor. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, quem cavou esse poço? E ele disse: antes que Jacó existisse, eu sou. E se você soubesse que a água que eu estou te oferecendo é a água da vida, aí você me pediria. Ela disse: então, Senhor, me dá desta água para que eu não volte mais nesse poço para buscar a água. E Jesus disse assim: então vai chamar teu marido que eu vou te dar desta água. Aquela mulher, ela não era casada, ela já tinha tido alguns homens, e os homens que ela teve eram maridos de outras mulheres, era uma adúltera, apontada pela sociedade, escrava do pecado, escrava de Satanás. Jesus tocou na ferida dela, e ela se entristeceu, baixou a cabeça e disse: eu não tenho marido. E ele disse: é verdade, você não tem marido porque esse que você está não é seu, e esse já é o quinto. E ela olhou para ele assim e disse: Senhor, vejo que tu és um profeta, revelaste o que está em oculto da minha vida, não contei nada para o Senhor, e o Senhor sabe dos mistérios. Eu ouvi dizer que um dia o Messias viria, o Messias, anunciador das boas novas, viria, e quando ele viesse, ele revelaria o que estava no oculto. Jesus disse: pois eu te digo a verdade, o Messias que você está esperando está aqui agora, diante de você, anunciando a palavra. Sabe o que foi que ela fez? Ela disse: então espera um pouquinho aqui, Messias, porque eu vou até ali e volto daqui a pouco. Ela saiu correndo e o Messias sentou e ficou esperando. Aquela mulher voltou, aquela mulher saiu correndo. Sabe por que ela estava ali meio-dia? Porque ela não podia ir de manhã. Porque se ela fosse de manhã, todas as suas vizinhas iriam falar mal dela, apontando, dizendo: essa é adúltera.
Essa daí é que toma marido das outras, que já está no quinto já. Ela disse: vou meio-dia porque não tem ninguém para me apontar. E chega lá, encontra quem? Encontra aquele que apontou o seu pecado, mas não para lhe acusar, para perdoar e lhe dar chance de salvação. Porque Jesus, ele revelou o pecado daquela mulher, mas não para oprimi-la, nem para lançá-la no inferno, mas para salvar a sua vida. A missão da igreja é apontar o pecado do mundo, mas não com a finalidade de condenar o mundo, mas levar o arrependimento ao mundo e dizer: Jesus está pronto a salvar a sua vida desse pecado que você comete. Aquela mulher diz assim: Messias, espera um pouquinho porque vou ali e já volto. E saiu correndo. Ela esqueceu que era acusada, esqueceu que era pecadora, esqueceu que era apontada. Ela saiu de casa em casa, de porta em porta. Ela bateu na porta daquele vizinho que todos os dias falava mal dela. E ela disse: meu vizinho, eu tenho uma notícia boa para te dar. Uma boa notícia, diga comigo, boa notícia. Diga boas novas. A palavra evangelho é uma palavra grega que significa boas novas, boa notícia. Ela bateu na porta do vizinho que falava dela e disse: tem uma boa notícia para você. E o vizinho disse: que notícia é essa? O Messias chegou, e ele está na beira do poço, e ele está salvando hoje. Sabe o que o vizinho fez? O vizinho não olhou se ela era pecadora, o vizinho não olhou se ela era adúltera. O vizinho recebeu a mensagem do evangelho e disse: eu vou ver quem é esse Messias, e saiu atrás dela. Ela foi na casa da outra vizinha, bateu na porta da outra vizinha e disse: vizinha fofoqueira, quero te contar um mistério. Achei Jesus de Nazaré, que nos salva dos nossos pecados. E a vizinha fofoqueira disse: então eu vou ver quem é esse Jesus, e saiu atrás dela, e ela levou a cidade toda. Quando Jesus olha assim, os discípulos dizem: que negócio é esse? Uma multidão, a gente saiu daqui, esse Jesus não brinca em serviço? Ele disse que estava cansado, disse que não ia comer porque estava cansado, e quando a gente volta, o homem ganhou a cidade toda. Como é que pode um homem cansado ganhar a cidade toda? Porque o trabalho de Jesus nunca parou de trabalhar, nunca, ele trabalha domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ele trabalha também. Ele trabalha todos os dias, e o trabalho de Cristo é salvar a humanidade. E aquela mulher, ela vai e leva, ela entende uma coisa, ela recebe Jesus, e no mesmo instante que ela recebe Jesus, ela vai levar Jesus para todos os vizinhos. E ela não se importou para quem era que ela estava levando. Eu não sei se ela foi primeiro chamar o marido dela, eu sei que ela chamou todo mundo foi até lá. Missões, a gente vê aqui Cristo, ele nos ensinando um princípio de missões, de missão, de evangelizar, de pregar o evangelho. E às vezes, irmão, a gente pega essa missão e transforma ela em um ato que traz vergonha, que traz timidez. Porque a gente olha para o evangelismo dizendo: não, o evangelismo é, eu vou ter que chegar para as pessoas no meio de uma praça e vou ter que falar em público. Irmãos, eu sofri durante muitos anos, eu sofria de uma timidez tão terrível, que se eu fosse falar com uma pessoa assim, se eu fosse falar com aquela pessoa, eu gaguejava, eu não sabia o que falar. Na escola, se a professora olhasse para mim, ela nem estava falando comigo, se ela olhasse para mim, eu já dava vontade de sair correndo pela porta e ir embora. Ela vai me chamar para ir no quarto, ela vai me chamar para ir para fazer alguma coisa, e já caía aquele gelo, a mão gelava, suava, eu começava a tremer, faltava o ar, de tanta timidez que eu tinha. As pessoas falavam comigo, eu baixava a cabeça, ficava, se alguém dissesse bom dia, eu me tremia todo para responder bom dia. Olha que timidez terrível. Isso me bloqueou muito. Teve uma vez na minha escola, teve uma certa ocasião na minha escola, que a professora de arte, a matéria que eu mais me saía bem era arte. Fosse desenhar, nota 10, tirava 10 em tudo. Os meninos já gostavam de colar comigo na hora de arte. A aula, matéria de arte, vamos colar com o Wilson, porque ele é bom em tudo que se diz respeito à arte, ele é bom. Chegou um dia que a professora disse: olha, o desafio de vocês é compor uma música, compor e cantar.
Aí eu disse, compor, eu posso até compor uma música, agora cantar não vai dar certo. Aí achei mais 2 amigos, achei um que tocava, achei o outro que só não sei nem o que é que ele era, se era coreógrafo, que não fez nada, ficou só em pé lá para ser uma estátua. E um para cantar, um para tocar, e eu compus a música e nós ganhamos em segundo lugar. Eu fiz uma música em ritmo de axé music, não era crente ainda, claro, era do mundão, né? Então a inspiração veio de algum lugar que não foi do céu. Compus uma música de axé music e ali os jurados, né? Nós ficamos em segundo lugar e o pessoal que ganhou em primeiro lugar, eu fiquei sabendo que como a música gospel naquela época era muito desconhecida, que as meninas que ganharam usaram uma música gospel que ninguém conhecia, dizendo que foi elas. Essas não vão para o céu se não se arrependeram. Dizendo que foram elas que comporam uma música gospel e ganharam da gente, que a inspiração foi completa. Foi de fato nós que compomos a música. Mas eu não tinha, a timidez era tão grande que me travava na maioria das coisas em que eu iria fazer. Quando aceitei a Cristo Jesus como meu Salvador, que comecei a pregar o Evangelho, um certo dia eu vinha passando em um lugar e vi uma pessoa assim sentada, e eu passei e eu andei mais ou menos uns 10 metros e ouvi uma voz dizendo, volta e fala do meu amor para aquela pessoa. Ele estava bêbado, aquela pessoa estava bêbada, sentado. Ele estava com a cabeça baixa e eu andei 2 passos, mais ou menos uns 10 metros, e aquela voz me parou. E o meu coração acelerou, parecendo que ia sair pela boca, e as mãos suou, eu senti um impulso muito forte, dizendo, volta, fala do meu amor para ele. E eu não sei como isso aconteceu, eu não sei como eu voltei, não me vi, quando eu acordei, eu já estava na frente daquele rapaz, dizendo, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E ele levantou a cabeça e eu disse, Jesus, ele mandou vir aqui para dizer para você que Jesus morreu na cruz para te dar o direito de salvação. O mesmo direito que ele deu para mim, ele deu também para você. E ele começou a chorar. E ele chorou que a lágrima caía, que pingava. Ele dizia, irmão, foi Deus que mandou você voltar aqui. Porque eu estou aqui agora e sabe o que é que eu estou pensando em fazer? Em tirar a vida de alguém. O meu plano é tirar a vida de alguém e eu sou afastado do Evangelho. E no momento que preguei o Evangelho, aquele rapaz começou a chorar. Eu disse, eu posso orar por você? Ele pode orar. E eu saí daquele lugar leve, parecendo que eu não sentia os pés no chão, porque eu flutuava. E eu senti a alegria do Espírito Santo dizendo, muito bem, você permitiu que eu falasse pela sua boca, você permitiu que eu andasse pelas suas pernas, você permitiu que eu tocasse pelas suas mãos, porque missões é isso. É você permitir que Deus ande com as suas pernas, que Deus toque com as suas mãos e que Deus fale através da sua boca e da sua voz. Por isso Jesus Cristo falou, quando vocês tiverem que falar, não tenham medo acerca do que vocês irão falar, porque o Espírito Santo que habita em vocês irá falar através de vocês. E eu aprendi uma coisa, quando eu terminei de evangelizar, eu disse, cadê minha timidez? Para onde foi minha timidez? E eu percebi uma coisa, que quando você tem o Espírito Santo, não existe espaço nas nossas vidas para ser tímido, não existe espaço para deixar a timidez nos travar. Uma vez eu preguei em uma das festividades da igreja, ministrei uma palavra, no final os irmãos ali gravaram aquela mensagem, e o irmão me chamou assim e disse, pastor, eu quero falar uma coisa para o senhor. Eu disse, pode falar. Pastor, quando o senhor está pregando em cima daquele altar, parece ser outra pessoa. O senhor tem uma ousadia, tem uma autoridade, fala uma ousadia que o senhor não tem aqui embaixo quando conversa conosco. No seu dia a dia, o Senhor não é assim como o Senhor é lá em cima. Quando o Senhor está ali, o que é que acontece? Eu digo, o Espírito Santo toma o controle da minha vida, Ele faz o que Ele quer e eu sou apenas um instrumento.
Então ali não tem lugar para timidez, ali não tem lugar para medo, para temor. Ali impera uma coisa: aqui quem fala é o Espírito de Deus, e Ele vai falar o que Ele quer. Ele diz: é incrível a forma como Deus te usa, a autoridade como Deus te usa, e quando você desce aqui e conversa conosco, é diferente. Eu disse: irmão, no mundo eu nem falar, eu falava. Então Jesus me tirou lá, me curou de uma mudez espiritual, e como vou me calar hoje diante daquele que me defendeu? Então, quando a gente fala de missões aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 33, nós vamos entender, irmão, que aqui está dizendo o seguinte: olha, Deus está dizendo, se eu, o Senhor, permitir que o mal venha sobre a terra, permitir que o mal venha, que coisas ruins aconteçam, se eu permitir não fazer, porque Deus não faz nada de ruim, Deus não faz nada de ruim. A permissão de Deus, ela pode permitir que coisas ruins aconteçam a pessoas boas e a pessoas ruins também. Então Deus diz: se o mal vier e vocês constituírem um homem para ser atalaia, e a trombeta tocar, e esse atalaia, ele não avisar, se ele vê que o mal está vindo, ele não tocar a trombeta para avisar as pessoas que o mal está chegando, e o mal vier e atingir alguém, e esse alguém for morto, eu cobrarei o sangue desse atalaia. O que era uma atalaia, irmão? Toda a cidade era cercada por um muro para proteger os inimigos, mas no meio do muro tinha uma torre alta, e ficava um homem lá em cima chamado atalaia. A missão do atalaia era observar se o perigo estava vindo, e ele tinha que vigiar o tempo todo se o perigo vinha. Se ele percebesse que o perigo estava vindo, ele tinha que imediatamente pegar a sua trombeta, ele tinha que tocar e avisar o povo, o perigo, aí o povo correria e se protegeria. O atalaia não podia dormir, ele não podia cochilar, ele não poderia descansar enquanto o seu turno não fosse trocado, ele tinha que estar de pé e observando. E quando ele via o mal, ele tocava a sua trombeta, aqueles que ouviam se abrigavam e eram salvos. Aí a Bíblia diz: se alguém ouviu o atalaia tocar a trombeta, mas não der ligança, não der importância, fazer pouco caso, e vier morrer, o sangue será dele mesmo. Significa, trazendo isso para missões hoje, para a minha vida, para a sua vida, a nossa responsabilidade, a nossa missão, o nosso dever é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus para essa terra. Pastor, eu estou desanimado, porque eu evangelizo e as pessoas não aceitam Jesus. Jesus não falou que as pessoas iriam se converter se você evangelizasse. Jesus não falou que todos que você evangelizasse iriam se converter. Ele não falou isso. Ele mandou que você anunciasse. O atalaia, ele só tinha uma obrigação: anunciar. Lá embaixo, quem ouviu a sua mensagem, quem ouviu o seu clamor de trombeta e não deu atenção e perdeu sua vida, não é culpa do atalaia, pois o atalaia cumpriu com o seu papel. Agora, se o atalaia ignorar, ver o perigo se aproximando, não tocar, todas as vidas que forem ceifadas serão cobradas de sua mão. Se Deus disser, Deus disse: se eu permitir que o mal venha e o atalaia não anunciar, todos que morrerem, o sangue será cobrado dele, porque era a responsabilidade dele anunciar. É por isso que o apóstolo Paulo diz: ai de mim, se não evangelizar, ai de mim se não falar para o meu amigo de Jesus, porque se esse amigo morrer sem a salvação, pode ter certeza, Jesus cobrará o sangue da sua mão, porque Deus permitiu que ele fosse seu amigo, para que você evangelizasse ele, para que você avisasse a ele que existe um inferno, que existe uma condenação eterna,
e que ele precisa de Jesus para entrar no céu e viver para sempre com Deus. Se você ignorar isso e não anunciar, e o teu amigo morrer sem salvação, será cobrado da sua mão este sangue que foi derramado. Por isso nós não podemos perder tempo. Quando tivermos uma oportunidade, vamos falar de Jesus Cristo para todos quanto Deus permitir estar próximo de nós. Pastor, mas eu não sei evangelizar, eu não sei falar de salvação. Irmãos, o maior pregador de todo o universo, Jesus de Nazaré, sabe qual era a pregação dele? Ele dizia assim: o reino de Deus é igual um roceiro, um agricultor, um trabalhador rural, que pega um bocado de semente na mãozinha dele e vai para o campo plantar, e joga a semente, e umas caem em terra ruim, outras caem em terra boa, as que caem em terra boa nascem, crescem, as que caem em terra ruim não nascem. Esta era a mensagem que Cristo pregava. Não tinha teologia, não tinha astrologia, não tinha hermenêutica, não tinha homilética, quer dizer, tinha tudo isso. Só que a preocupação de Cristo era transmitir o evangelho da salvação para a vida daquelas pessoas. E ele pregava da forma mais simples que existia. Pastor, eu não sou bom nas palavras. Eu não sou bom nas palavras. Mas você é bom nas atitudes? Você é bom nos gestos? Pastor, eu não sou bom na evangelização. Se alguém me perguntar alguma coisa, eu não sei responder. Você é bom no testemunho? Você dá bom exemplo? Você representa Jesus Cristo como um verdadeiro seguidor de Cristo? Então você já está evangelizando. Não precisa falar para evangelizar. Não precisa entregar um folheto para evangelizar. Tudo isso faz parte. Mas quando você simplesmente dá um bom testemunho de crente, isso já é um grande evangelismo para aqueles que estão ao seu lado. Todos quanto olharem para você, observarem você, dirão: o irmão é crente, a irmã é crente. Mas olha para o testemunho dele, olha para o testemunho dela. Que testemunho bom! Isso é evangelismo. Isso é um evangelismo. Se nós tivermos desenvoltura com as palavras, vamos usar as palavras para pregarmos. Se nós não tivermos, então vamos usar o nosso exemplo para nós pregarmos. Vamos usar as nossas ações para nós evangelizarmos. A evangelização não se usa apenas palavras, mas atitudes. Atitudes falam mais do que palavras. Ações falam mais do que palavras. O Evangelho, ele é a boa notícia de salvação. Primeiro, se alguém vai evangelizar, e essa pessoa tem um exemplo de evangelho, um exemplo de salvo, se desvia do mal. Lembra de Jó? Reto, íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal. Reto, íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal. Quando Jó chegava para alguém que dizia: olha, você precisa da salvação, quem olhava para Jó dizia: rapaz, eu preciso receber a mensagem desse homem, porque ele tem características de salvo. Quando alguém olha para você que vê um exemplo de crente na sua vida, um exemplo de cristão, quando você vai falar de Cristo, todo mundo vai ter sede de Cristo quando você falar. Quando você for falar da Bíblia, todo mundo vai ter sede de Bíblia quando você falar. Se nós levamos uma vida aleatória, não falamos de Jesus, temos uma vida de qualquer maneira, quando a gente for falar de Jesus, não vamos causar interesse em ninguém, porque ninguém está vendo em mim sinais de que eu amo esse Evangelho. Primeira atitude de um evangelista: amar o Evangelho. Primeira atitude de quem quer anunciar a Jesus Cristo: amar a Jesus Cristo. Mas é amar, é ser apaixonado por Ele mesmo.
Mas é amar, irmão, ao ponto de entregar a sua própria vida por Ele, por Cristo. É amar a Cristo de uma forma tão profunda, acima de tudo na sua vida, de sua esposa, de seu filho, de sua mãe, de tudo você vai colocar Jesus acima de todas as coisas. Quando você ama a Cristo, você fala de Cristo, todos que ouvirem sentirão sede do Cristo que você está apresentando. Quando você falar da palavra, todos sentirão sede. É por isso que nós somos o sal da terra. Olha aqui para mim, por favor. Diga: eu sou o sal da terra. Isso. Você está provocando sede em alguém? Alguém que encosta perto de você fica com sede depois? Então você de fato é sal. Amém? Como é que eu sei, pastor, se eu sou sal? É simples. Se alguém tem sede de ser como eu, da forma que eu sou, significa que eu sou sal. Se eu me aproximo de alguém, causo sede naquela pessoa. Ela fica sedenta da forma como vivo. Ela fica sedenta do evangelho que eu vivo. Ela fica sedenta da Bíblia que eu leio. Ela fica sedenta da igreja que eu frequento. Eu conheço um cidadão, ele tem um poder aquisitivo bem alto, inclusive está até se envolvendo, entrando aí na política agora. Ele não é cristão. Eu trabalhei na casa dele, eu vi esse homem colocar vários funcionários para fora, abrir a porta da casa dele: sai da minha casa aqui agora. Um homem de ignorância que eu nunca vi na minha vida. Chega na casa dele e diz: você conhece o pastor Wilson? Ele vai: conheço. Pastor Wilson? Conheço. Sabe o que é que ele disse para mim? Pastor, eu quero ir na sua igreja. Eu digo: minha igreja está de portas abertas, você só fica falando que quer ir e não vai. A igreja está lá, precisando de um doutor Alessandro entrar lá, dar uma oferta para a gente botar umas telhas, quando estava com umas telhas. Falando: precisando de o senhor ofertar para a gente botar umas telhas lá, o senhor não vai lá? E ele: eu quero ir na sua igreja, mas é porque é onde? Mussurunga? Eu tenho medo de entrar lá. Tem medo de quê, rapaz? Você não sabe a quantidade do exército que tem lá no redor da igreja da gente lá. Ninguém toca em ninguém lá. Pode entrar lá com sua Hilux aí, que ninguém vai tocar em você, não, meu filho. Lá existe um exército poderoso de Cristo, e ele tem uma sede, irmão, de vir nessa igreja, mas tem medo, fica com medo das coisas que acontecem no bairro. Mas diz ele que ainda vem. Diz ele que ainda vem. Ele diz assim: ele diz: Wilson, a forma como você nunca pregou para mim, mas a forma como você vive me dá uma vontade, uma sede de ver você pregando. Eu queria ver você pregando. Ele quer terça-feira lá na igreja. Terça-feira é culto de doutrina. É o único culto que eu garanto você que você chegar lá, eu vou estar pregando. Ou o pastor, um careca que está lá, que chega lá, ele está pregando. O senhor vai gostar dele, ele só é rouco, mas é uma bênção. E ele disse: eu tenho vontade de ver você pregando, eu tenho vontade de ir na sua igreja, eu tenho vontade, porque eu tenho sede da forma como você vive. A forma como você vive me dá sede. E eu descobri que sou sal. Descobri que sou sal. Amém? Aleluia. A minha empresa hoje não faz uma reunião se eu não orar. Cadê o Wilson? Está atrasado. É porque, mas a reunião ele que vai. Não, ele que vai orar. Aí tem que orar. Depois que ora, ele faz os Pai Nosso dele lá do jeito dele, mas o pastor Wilson tem que orar primeiro. Se o pastor Wilson não orar, parece que as coisas não funcionam. Eu descobri que sou luz. Eu descobri que a luz brilha. Acho que é o tema da nossa festa, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então o tema dessa festividade é missões. O que é ser sal da terra? É fazer missões, fazer com que eles tenham sede do que você vive. Ah, pastor, o senhor leu um texto aqui que me deixou com medo. Missões não é para nós termos medo. Primeiro que nunca, jamais, nós devemos fazer as coisas por ameaça. Deus só está dizendo uma coisa: eu te dei uma salvação poderosa. Não é possível que você vai morrer com essa salvação e vai compartilhar com ninguém dela. Amém? Meus queridos, em nome de Jesus Cristo, essa é a única missão da igreja na terra: pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Não tem outro. Eu quero que vocês encontrem uma missão da igreja além dessa. Uma, e me traga, por favor.
alguém me ache outra coisa. Pastor, Jesus deu uma ordem para a igreja. Jesus só deu 2 ordens para a igreja. Jesus Cristo só deu 2 ordens para a igreja. Só. Ele só deu 2. A primeira foi: fazei isso em memória de mim, todas as vezes que comerem. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que vocês comerem. Isso é uma ordem. Façam isso todas as vezes, em memória de mim, até que eu volte. É uma ordem. E a outra é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tá bom? É a missão da igreja. É estar em comunhão com Cristo, participando do seu corpo e do seu sangue, e levando o evangelho para o mundo aí fora, para que o mundo seja salvo, assim como nós somos salvos em Cristo Jesus. Se você é salvo, fique de pé em nome de Jesus, para que nós possamos louvar e agradecer ao nosso Deus maravilhoso. Pastor, eu tenho um desejo de evangelizar. Eu queria ter desejo de evangelizar. Eu queria ter paixão pelo evangelismo. Eu quero pregar o evangelho. Então prega o evangelho, meu irmão. Anuncia a salvação em Cristo Jesus. Essa é a minha e essa é a sua missão. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, para que nós possamos agradecer a Deus aqui e louvar a Deus. Eu já vi várias pessoas dizer o seguinte: pastor, eu não cometi pecado nenhum no Éden. Eu não estava lá. Por que eu recebi a herança do pecado? E nós não estávamos no Éden, nenhum de nós. Quem pecou foi ele, quem pecou foi ela, mas nós herdamos a salvação, nós herdamos a condenação. Mas você também não estava na cruz, mas você herdou a salvação em Cristo. Você não estava no Éden para pecar, tudo bem, você não tem culpa, mas não foi você que foi para a cruz morrer para se salvar a si mesmo. Alguém foi para salvar você. Então essa desculpa de não estar no Éden para pregar não é mais desculpa, porque alguém tomou meu lugar na cruz, dizendo: eu sei que você não estava no Éden, por isso eu vou para a cruz no seu lugar. E quando eu olho para aquela cruz, que eu vejo alguém no meu lugar lá, quando eu olho para aquela cruz, que eu vejo alguém crucificado, alguém maltratado, eu sinto vergonha de estar aqui embaixo e não assumir um papel que é meu, pelo menos de anunciar para alguém que alguém assumiu o lugar da gente naquela cruz. Que crente sou eu, que salvo sou eu, que não tenho nem coragem de anunciar, não faço como a mulher samaritana. Jesus, espera um pouquinho aí, porque vou buscar todos os meus vizinhos para te ouvir. Eles precisam ouvir. Quem está me ouvindo, diga amém. A primeira vez que meu pai entrou na igreja, meu pai era aquele cara antigo que dizia assim para mim, ele dizia: eu nasci nessa e eu vou morrer nessa, meu pai nasceu nessa, meu pai morreu nessa, e eu simplesmente ouvia e ficava calado e não falava nada. Jesus falou para mim: não fale nada. Quando eu tentei evangelizar dentro da minha casa, o meu pai pegou um objeto para me arremessar, e eu calei minha boca, e o Espírito Santo disse: a partir de hoje, você não abre a boca dentro dessa casa para evangelizar, porque você não sabe evangelizar. E eu entrava dentro da minha casa todos os dias calado e saía calado, e todos os dias entrava calado e saía calado. E eu fui pregando o evangelho para meu pai com o meu exemplo de vida, com o meu exemplo de crente, com o meu exemplo de ler a Bíblia, com o meu exemplo de orar. Meu pai dizia: aquele ali já está ficando doido, ele não dorme mais, é a madrugada varando e ele lendo Bíblia, a madrugada varando e ele de joelho orando. Ele disse para as meninas da igreja, do grupo de jovens da minha igreja, ele disse assim: eu conheço muito crente. Meu pai não teve coragem de dizer isso para mim, mas para as minhas amigas do grupo da mocidade ele disse: eu conheço muitos crentes, mas eu nunca vi um crente como meu filho dentro da minha casa. Nunca vi um crente como ele. Meu pai entrou na igreja e um dia fui pregar.
Quando peguei o microfone e comecei a pregar com a mesma ousadia que estou pregando aqui agora. Preguei com a mesma ousadia que estou ministrando aqui agora. Senti a mesma graça que eu estou sentindo aqui agora. Senti o mesmo Espírito que está sobre mim aqui agora. Preguei o Evangelho. Minha mãe disse assim, depois de alguns dias, ela disse assim: o teu pai estava na igreja naquele dia, quando você falou aquela palavra, que a igreja toda glorificou. Eu vi ele balançou assim e segurou em mim. Eu pensei que ele estava passando mal, porque meu pai tinha diabetes. Quando a diabetes caía, a glicemia caía, ele passava mal, e ele sacudiu, segurou nela. Minha mãe disse: está sentindo alguma coisa? Ele colocou a mão no olho e começou a chorar, e ele disse assim: eu queria que toda a minha família estivesse aqui agora para ouvir esta palavra. Eu queria que os meus irmãos estivessem aqui para ouvir. Eu queria que os irmãos dele estivessem aqui para ouvir ele pregando e ouvir esta palavra. E o meu pai aceitou Jesus, e eu dei essa Bíblia a ele de presente. Eu não me aparto dessa Bíblia. Eu dei essa Bíblia ao meu pai de presente. Eu disse: pai, toma aqui o presente que eu vou dar para o senhor. E dei a ele. E ele carregou ela até o dia que morreu. No dia em que ele passou mal, ele foi levado para o hospital, e do hospital ele não saiu mais vivo. Ele saiu dentro de um caixão. E eu corri atrás de tudo que se tinha de fazer para sepultar. Ele veio aqui para Salvador, ficou aqui alguns dias e morreu aqui. Levei ele para o interior, enterrei, voltei. Quando voltei, entrei dentro da casinha que ele tinha feito para passar os dias aqui, e não aguentei, irmão. Quando eu entrei no quarto, essa Bíblia estava aberta. Ele tinha lido antes de partir. Ele recorreu à palavra de Deus. Pastor Edivaldo, por favor, eu preciso falar isso aqui. Eu tive um sonho não tem muitos dias. Eu não sei se é porque Cristo já está me preparando para me levar. Eu tive um sonho não tem muitos dias. Eu sonhei que eu ia para o céu. E eu chegava na porta do céu, ficava assim, eu e mais algumas pessoas, e o céu tinha tipo uma portaria bem simples. E quem estava comigo disse: o céu é tão simples assim? E eu disse: o céu é simples. E quem estava disse assim: aqui é só a porta, você vai entrar por aquilo ali. E eu fui. Eu me dirigi e tinha uma porta toda de ouro, uma porta muito grande, toda de ouro. Quando eu me aproximei dela, ela se abriu. E quando essa porta se abriu, a primeira pessoa que eu vi do outro lado foi o meu pai me esperando. A primeira pessoa que eu vi lá esperando do outro lado era meu pai que estava lá. Aí minha esposa disse assim: se você tinha alguma dúvida que Jesus levou ele, essa dúvida se acabou. De fato, meu pai aceitou a Cristo Jesus. Jesus salvou a primeira pessoa da minha casa, fui eu. E através da minha vida, minha mãe veio para o Evangelho, meu pai veio para o Evangelho. Porque depois que eu reconheci que Jesus foi para a cruz no meu lugar, eu aceitei a missão de pregar o Evangelho para os meus e para os que não são meus. Então vamos pregar o Evangelho, porque Jesus ele é maravilhoso e nós temos que compartilhar Jesus com todos. Amém? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos que vieram aqui nessa noite. Apesar da chuva, apesar da dificuldade, apesar de tanta chuva, Pai, que hoje veio sobre essa terra, isso não foi o suficiente para segurar esses irmãos em casa. A sede da Tua palavra foi maior, a fome da Tua palavra foi maior, o desejo de compartilhar as alegrias do Teu Espírito foi maior, e nós vencemos e estamos aqui agora, Senhor. E o Senhor não vai despedir o Teu povo em vazios para suas casas. O Senhor com certeza fará com que todos retornem para suas casas, levando em suas mãos algo precioso para compartilhar com quem encontrar pela frente. O Senhor está colocando na mão de cada um que veio aqui nessa noite uma espada de ouro e uma trombeta de ouro para tocar por onde quer que passar. E assim diz o Espírito de Deus: não tema em falar, porque quando você abrir a sua boca, eu falarei através de você, e
e o meu espírito tocará no coração de quem você está falando. Não temas evangelizar, porque eu estarei com você e farei com que suas palavras invadam o coração daqueles que te ouvem. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja. Nos leve, Senhor, em paz para nossas casas, debaixo da tua santa proteção. Nos livra de todo mal, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E todos digam amém. Diga graças a Deus. E as palmas louvem e engrandeçam o nome de Jesus. Que